Bom dia, gente, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. É dia 8 de setembro, às 7 horas e 15 minutos aqui na Flórida. E hoje eu quero falar sobre um assunto extremamente delicado, extremamente difícil, mas que há bastante tempo está sendo martelado no meu inconsciente para que eu traga mais conhecimento para esse assunto e que a gente tire um pouco do que até então tem sido ensinado, que traz sofrimento para as famílias. Porque algumas crianças nascem mortas, porque algumas crianças morrem quando bebês, o porquê por trás disso. É muito importante que a gente fale sobre essas coisas. Então eu vou aguardar uns minutos. Geralmente, se você está assistindo a gravação, eu peço que você aguarde, que você pule os primeiros 5 a 7 minutos, que é o tempo que as pessoas precisam para receber a notificação de que nós estamos ao vivo. Tudo bem? Eu vou olhar aqui pro ladinho e vou compartilhar, e eu convido a você a fazer o mesmo. Novamente, leva algum tempo para as pessoas receberem a notificação de que nós estamos ao vivo. Um bom dia, um beijão para o João, para o Márcio, para a Cleide, para quem mais está aí? Para a Elizabeth, deixa eu entrar aqui. Elizabeth, Janete. Se você conhece alguém que recentemente ou um tempo atrás perdeu um filho, um bebê, convida essa pessoa para assistir essa live, porque ela vai... Bom dia, João. Bom dia, Nauila. Porque essa live vai ser muito útil para as pessoas que perderam bebês. Bom dia, Michele. Bom dia, Nauila. Bom dia, André. Tudo bom, gente? Bom dia, Rita. Vocês me deem mais uns 3, 4 minutos que eu quero esperar que as pessoas entrem, tá, gente? A Cleide disse que está com problemas no sinal, que choveu muito ontem. Aqui também choveu muito.
Pronto. Já passou 5 minutos? Não, ainda não. Tem que esperar 5 minutos. Denise Medeiros, Daniele Barros, sejam muito bem-vindas. Muito importante, antes de nós começarmos, gente, que se você conhece alguém que perdeu um bebê ou que estava grávida, ou um casal que estava grávido e essa mãe perdeu o bebê, ou o bebê nasceu e faleceu, ou uma criança pequenininha da família faleceu, convida para assistir essa live, porque as coisas que eu vou compartilhar aqui são conhecimentos novos, e é importante que a gente já comece a compartilhar. Quando eu tive acesso a essas informações, eu comecei a compartilhar com as pessoas que passaram por essas situações, e essas informações começaram a trazer muito conforto para essas pessoas. Nós vivemos hoje num mundo muito diferente do mundo quando algumas religiões que nós temos hoje em dia foram criadas. Nós também vivemos as informações que hoje eu obtive algum tempo atrás em relação a isso, elas são diferentes, ok? De muita coisa que a gente conhece aí fora, e também elas são diferentes do que é ensinado em alguns centros espíritas. Então, eu não estou aqui para falar de religiões, eu não estou aqui para falar de o que é mais certo e o que é mais errado. Bom dia, Dinho, bom dia, Andréia, sejam todos bem-vindos, um prazer ter vocês aqui. Mas o que eu quero que vocês recebam essas informações e procurem ouvi-las com o coração. Lembra que aqui no nosso grupo Despertando para a Vida, eu não estou conversando com essa região tua, eu estou conversando com o teu coração. É por isso que se chama já Despertando para a Vida. Tanto que os assuntos que nós conversamos aqui, nós só conversamos aqui. Mas hoje eu quero falar então sobre por que crianças morrem pequenas ou nascem mortas. E existe muita desinformação em relação a isso, até mesmo nos centros espíritas. É muito comum as pessoas ouvirem de que o espírito mudou de ideia, os pais, isso é um castigo para os pais, ok? A vida, a espiritualidade, Deus não trabalha a partir de castigos. Nós não aprendemos a partir de castigos. Nós estamos hoje num mundo tão desenvolvido, nós estamos hoje vivendo numa frequência tão positiva, tão gostosa, tão especial, e esse é um mérito nosso, não é um mérito do vizinho, não é um mérito de Jesus Cristo, também, claro, mas é um mérito nosso, nós, cidadãos e cidadoas, brincadeira, nós cidadãos aqui da Terra, ok? A partir da nossa vibração, a partir das nossas boas ações, é que estamos fazendo com que a Terra seja um lugar melhor de se viver. E por consequência, nós ao fazermos isso, nós temos hoje acesso a informações que há 100 anos, há 50 anos, né, eram impossíveis. Então é importante que primeiro que a gente entenda que hoje nós vivemos num planeta muito mais desenvolvido espiritualmente, num planeta muito mais iluminado, e essa iluminação, ela é consequência do meu trabalho individual, ela é consequência do trabalho de cada um de nós individualmente, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com as nossas vibrações, com as nossas interações com a gente mesmo e com o outro. É isso que eleva a frequência de um planeta. Não é o planeta em si, mas os moradores desse planeta. E hoje a Terra já vive numa frequência muito elevada, e ela já vive numa frequência muito positiva. Mesmo que nós tenhamos barbáries, mesmo que nós tenhamos absurdos, mesmo que nós tenhamos violência, tudo isso, gente, tudo isso faz parte de um planeta que está em evolução. Então, quando não existir mais essa negatividade no planeta,
esse planeta, então, ele não tem mais o processo, ele parou o seu processo de evolução. É importante isso, pelo menos na Terra, não todos os planetas, mas aqui no nosso sistema solar, a Terra, nesse momento, é o planeta que mais passa por esse processo, e é um privilégio nós estarmos aqui. Mas vamos voltar para o assunto. O assunto é por que crianças morrem pequenas ou nascem mortas. Muitas pessoas, até mesmo centros espíritas, ensinam que é para castigar os pais. Alguns ensinam de que o espírito mudou de ideia, o espírito ficou com medo, o espírito veio dar uma olhadinha nos pais e diz, não estou afim desse povo não. Ou, e isso gera muita culpa. Toda a família, na minha família já tivemos alguns casos desses abortos espontâneos. Isso causa muito sofrimento, muito sofrimento. Isso causa muita dor, isso causa muita culpa. E as informações que nós temos no mundo hoje em dia, elas são baseadas na culpa, se tu parar para pensar. Uma vez que nos é ensinado de que esse espírito mudou de ideia por quê? E a mãe vai dizer, mas é culpa minha. Ou que a gente ouve que, não, mas você está pagando o pecado, tu cometeu algum pecado no passado e é por isso que essa criança ou esse espírito se recusou a nascer na tua família, ou chegou na última hora, ficou com medo e mudou de ideia. Então isso gera, além do sofrimento da perda, isso gera uma culpa gigantesca. E gente, vamos agora trazer um pouco mais de luz para isso. Não existe, o mudar de ideia. Muito importante. Não, é uma bobagem dizer que o espírito chegou na última hora, chegou no momento de entrar no corpo, que é o momento do nascimento, e disse, não estou afim mais, eu acho que não é isso. O espírito jamais muda de ideia. Vamos entender isso. Por quê? As informações que a gente tem acesso hoje, olha que interessante, é que, primeiro, existe toda uma preparação gigantesca, um planejamento gigantesco para que esse espírito e todos os contratos que são feitos para que esse espírito ele nasça naquela família específica. Então, as informações que a gente tem é que naturalmente o poder da vida, que é tudo energia, é como se houvesse um rio. Imagina que é um rio, E esse rio está correndo nessa direção. Uma vez que o espírito decide, lá no mundo espiritual, que ele vai vir à Terra para viver a sua experiência terrena, é como se ele entrasse nesse rio. E naturalmente todas as coisas que começam a acontecer é como se a correnteza levasse ele. E ele entra na correnteza, ele entra naquele rio de energia, e ele entra naquela correnteza, e a natureza em si, todas as energias, fazem com que ele flua naquela direção, na direção da correnteza. Então, uma vez que acontece isso, o espírito já tem consciência plena dos prós e dos prós e dos contras. Então, ele já tem, geralmente não é a primeira vez que ele está passando por isso, então é uma decisão super consciente. Então, não existe chegou na última hora e mudou de ideia. Não, porque iria contra o propósito da toda a preparação que esse espírito teve, todos os contratos que ele fez no mundo espiritual para chegar aqui na Terra. Também tem uma questão muito importante, gente. Existem uma quantidade enorme de espíritos precisando, querendo, desejando vir à Terra, e não se desperdiça esses veículos. Vamos imaginar que o corpo é um veículo. Então não se desperdiça um veículo porque são muito preciosos para a espiritualidade. Então seria um grande desperdício, e na natureza a gente já sabe que não há desperdício, há sempre proveito. Nós sempre tudo é reaproveitado e aproveitado. Então o que acontece? De novo, esse espírito, uma vez que ele decide voltar à Terra, entrar no processo encarnatório, ou seja, de encarnar, de obter um corpo, como se ele entrasse nesse rio, e todo
tudo que acontece é como se fosse como a correnteza leva ele em direção ao objetivo, que é receber um corpo. Então, não existe, é bobagem, dizer que chegou na última hora e esse espírito mudou de ideia. Ficou com medo? Não. Existem outras questões. Quais são as questões? Ok? O que acontece é o seguinte, de tempos em tempos, o espírito, ele visita o corpo. Eles fazem um teste para ver se a acoplagem está perfeita, se o desenvolvimento desse corpo está sendo saudável, se esse corpo é compatível com esse espírito, se tem que fazer alguns ajustes nesse corpo, no bebê e tudo mais. Todas as vezes que existe essa acoplagem, ou seja, que esse espírito ele testa esse novo veículo, o bebê ele se mexe. Então a mamãe, ok, presta atenção nisso que é muito importante. A mamãe quando vê o bebê, quando sente o bebê se mexer, é porque naqueles momentos o espírito está acoplando no corpo e eles estão fazendo um test drive, ok, um test drive daquele veículo que é o corpo, ok? Então houve o test drive, houve a acoplagem, eles estão vendo se o corpo está saudável, de novo, se o corpo está saudável, se é compatível com o espírito, se tem que fazer, se está se desenvolvendo bem, e se tudo está ok. Nesse processo, ok, pode acontecer, porque isso, o desenvolvimento desse feto, desse veículo que é o corpo, ok, ele depende do desenvolvimento também da saúde da mãe. E pode acontecer em alguns casos que o desenvolvimento desse veículo, do corpinho, que não é ainda o bebê, tá gente? Porque a criança, ela é feita de dois seres, digamos assim, o corpo e o espírito, e ainda é só o corpo, não é o espírito, ok? Muito importante isso. Ok, que susto. Pode acontecer que nesse processo, nesse test drive, observa-se que o corpo não está se desenvolvendo como deveria, que o corpo não está ficando compatível com esse espírito. Então o que acontece? Decide-se que não está na hora, que vão esperar um outro momento. Mas é importante o seguinte, quando isso acontece, bom dia Lenilce, quando isso acontece não há sofrimento por parte do espírito. Por quê? É mais ou menos assim, gente. É como se você estivesse numa estação de ônibus, ok? O espírito está ali esperando aquele corpo estar pronto para entrar naquele corpo. É como mais ou menos se você estivesse numa estação de ônibus e você chega na hora e o ônibus está saindo. Ou você chega e o ônibus está lotado e te pergunta, você quer ir de pé? Eu digo, não, eu não quero ir de pé, eu quero ir confortável. Então o que você faz? Você espera o próximo ônibus, que daqui a pouco é daqui 1 hora, daqui 2 horas. E você espera e você senta, você lê, você espera o próximo ônibus. É mais ou menos isso. Existe uma frustração? Tu fala, que droga. Existe. Mas isso causa um trauma? Isso causa dor? Isso causa sofrimento? Não. Não causa nada disso para o espírito, porque ele entende que o tempo é muito relativo e que ele pode simplesmente esperar mais um pouquinho e pegar o próximo ônibus. Ou seja, ele espera a próxima oportunidade. Então, esse é um caso. Outro caso que acontece muitas vezes, eu estou tentando me lembrar aqui, outro caso que acontece muitas vezes, e tem a outra questão dos bebês que nascem, ok? E eles morrem. Uma coisa importante que veio agora é o seguinte, o que acontece às vezes da mãe perder o bebê, um feto ainda, não nasceu, e não fica, e acontece uma vez, acontece 2 vezes, acontece 3 vezes, e ela não fica mais grávida, ela desiste e tudo mais.
O que acontece com esse espírito? Esse espírito se frustra, esse espírito se zanga, esse espírito quer se vingar da mãe, quer se vingar da família? Não, gente, de forma alguma. Um espírito, na condição de planeta que nós temos hoje em dia, na qualidade de espíritos que estão sendo encarnados, nenhum espírito vem com esse objetivo. Nenhum espírito hoje em dia encarna com o objetivo de vingança. Não é permitido que esses tipos de espíritos que ainda carregam essa carga de vingança, eles sejam encarnados aqui na Terra. Então, é uma bobagem achar isso. Então, não pense nunca, por favor, mesmo que tenha algumas religiões e ensinem isso, isso é uma ignorância. Hoje em dia isso não acontece mais. O que acontece com esse espírito? Se ele decide, se ele faz acordos de encarnar em uma família específica, a única questão por trás disso é porque ele tem karma, que ele precisa trabalhar nessa linhagem, nessa família, ele tem acordos, coisas que ele precisa fazer dentro dessa família. Então o que acontece? Ele não necessariamente, ele pode, ele ou ela, tá? Vamos dizer dele, ele pode nascer como um sobrinho, ele pode nascer como um primo, ele pode nascer como um irmão, ele pode nascer dentro daquela família, ele ter o mesmo impacto que teria como teu filho. É muito importante que aconteça isso. Se é determinado, de que o espírito específico vai nascer na família específica, vai nascer, gente. Porque isso quer dizer que ele precisa equalizar algum karma, trabalhar alguma coisa dentro daquela família. Gente, esse é um cenário, tá? Eu vou passar vários cenários aqui. O segundo cenário, eu quero dizer, e aí tu vai me dizer, mas sempre acontece isso? Não, existem exceções, existem casos raros, mas eu estou falando o que é mais comum. Uma outra questão que é muito comum é o bebê nasce e acontece alguma coisa e esse bebê morre. Ou seja, se completou o ciclo. E o que é completar o ciclo, gente? É o bebê nascer, o espírito acoplar nesse bebê, porque para que o bebê viva no momento que é cortado o cordão umbilical, ele não mais depende da mãe para ser, porque até então, por causa do cordão umbilical, o bebê para viver não precisa de um espírito. O bebê para se desenvolver não precisa de um espírito dentro dele. O espírito pode entrar antes? Pode. Depende se o espírito quer, daqui a pouco o espírito quer experienciar o nascimento de dentro do bebê. Então ele pode entrar por completo ou quase por completo antes do nascimento. Daqui a pouco ele não quer experienciar, ele quer só observar. Ele pode ficar ali do ladinho observando e quando há o rompimento do cordão, então, quando o bebê chora ou respira pela primeira vez, o espírito acopla. O que é o mais comum hoje em dia é acontecer isso. Mas imagina que todo o processo ocorreu, o espírito acoplou nesse bebê, passou algum tempo, passaram-se alguns dias, passaram-se algumas horas, passaram-se até mesmo alguns anos, e esse bebê vem a falecer. Novamente, é muito traumático para a família, é uma dor gigantesca, mas a questão é traumático para o espírito? Não, gente, não é. Não é traumático para o espírito. Por quê? Porque quando o bebê, quando uma criança ainda muito jovem, ela fica mais tempo no mundo espiritual do que fica no mundo terreno, do que aqui na Terra, dentro do corpo físico. Então, por quê? Porque todas as vezes que nós dormimos e nós desacoplamos, o bebê dorme, nós dormimos, mas vamos para o bebê dormiu, o espírito vai para o mundo espiritual, receber informações de última hora, se preparar para questões que ainda ele está se preparando. Então ele passa, como o bebê fica mais tempo dormindo do que acordado, a grande maioria dos bebês, ele fica mais tempo lá do que aqui. Por ele estar mais tempo lá do que aqui,
e há esse rompimento, não há trauma para esse espírito, há sim um entendimento. Por quê? Porque, gente, antes de nós recebermos um corpo e determinarmos, que é uma decisão nossa, não é uma decisão de ninguém. Ninguém decide por você onde você vai nascer, as dinâmicas que você vai viver, os karmas que você vai equalizar e a família e as situações que você vai nascer. Não, isso é uma decisão somente tua. Claro que uma vez que você decide, você faz acordos com as pessoas envolvidas, ok? Mas a decisão de onde, como, porquê é tua. E é somente tua. Então, uma vez ok, então, antes de você entrar e receber esse corpo, você faz então o planejamento da entrada, naquele momento a gente também planeja a saída. Então esse espírito, ele já havia determinado que a passagem dele aqui na Terra seria muito curta. Aí existe também muitos mitos de que isso acontece porque o espírito só precisava ter um corpo para terminar o processo dele de ascensão ou alguma coisa assim. Na maioria das vezes não é esse o caso. Por quê? Porque é o seguinte, gente, de novo, esses corpos, ok? Esses veículos, eles são muito preciosos para o mundo espiritual. E como eu falei antes, existem poucos veículos, ou seja, poucos corpos, para tantos espíritos que querem vir para cá experienciar esse momento da Terra. Então, seria um desperdício muito grande esse espírito precisar somente 2 ou 3 anos aqui e depois já poder voltar para o mundo espiritual. A maioria pode acontecer, mas a coisa mais comum é a seguinte: esses espíritos, eles têm um desenvolvimento, estão num processo de desenvolvimento muito mais elevado que a maioria de nós, e eles se voluntariam, e muitas vezes eles não precisam ter uma conexão kármica com essa família, tá? Eles são espíritos mais desenvolvidos que muitas vezes não precisam mais desse processo reencarnatório ou não precisam naquele momento, mas eles se voluntariam porque a família, o pai, a mãe ou os filhos, ou a família em geral precisa viver essa experiência. Você vai dizer, como assim precisa viver essa experiência? Sim, gente, precisa equalizar um karma, nunca pagar pecado. Não existe essa história de pagar pecado, tá? Não é para castigar, não existe castigo nesse plano. Existe equalizar o karma, transformar um karma negativo em positivo. E muitas vezes o processo de transformar um karma negativo em positivo é doloroso. Muitas vezes a gente aqui embaixo, nós ainda somos um planeta onde nós precisamos da dor para entender o amor. Então esses pais precisam passar por aquela experiência e esses espíritos, eles se voluntariam para ajudar esses pais a viver essa experiência. O que acontece muitas vezes quando existe a perda de um bebê? A família, claro que passa por um sofrimento gigantesco, a família passa por um processo, as pessoas envolvidas passam por um processo de introspecção muito grande, mas na grande maioria das vezes elas começam, depois que o sofrimento diminui, se é que diminui, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, tem que aprender a lidar com isso. Tu começa a dar mais valor para algumas outras situações da vida. E às vezes esse estado de choque, esse tratamento de choque, ele faz com que essa família ela acorde para algumas situações que até então não estavam conseguindo observar. Mas o grande propósito por trás disso é que haja uma equalização do karma negativo para o karma positivo. A moral da história por trás disso é que
O espírito jamais desiste daquela família. O espírito jamais muda de ideia. Existe um caso também que veio agora, que é o seguinte, existem alguns casos que é o seguinte, de que ao o espírito visitar, essa família, descobre-se que a família talvez não esteja, que os pais talvez não estejam preparados para que o filho, para que essa criança experiencie as lições que precisa experienciar. Então, por quê? Porque, gente, existem acidentes, existem situações que algumas pessoas desviam dos seus tratados, claro que sim. Aqui na Terra é um mundo de free will, de livre-arbítrio. E quando existe o livre-arbítrio, o mundo espiritual não pode influenciar, o mundo espiritual da luz, não pode influenciar, não pode forçar a gente a fazer as coisas que a gente tem que fazer. A gente experiencia o livre-arbítrio. E muitas vezes, ao experienciar o livre-arbítrio, a gente faz escolhas que não são saudáveis, a gente segue por caminhos que não são bons, não é que não são bons, mas não são positivos, são caminhos negativos. Esse espírito, ele fez parte de todo um planejamento contigo, e foi acordado que vocês como pais estariam em certo momento no desenvolvimento de vocês, para que esse espírito ele pudesse viver as experiências que ele também precisa viver. Uma vez que começa a se aproximar o nascimento, observa-se que os pais que deveriam estar indo nessa direção, preparando o caminho para essa criança experienciar esse espírito, experienciar as situações que precisa, os pais estão nessa direção. Por quê? Por causa do seu livre-arbítrio. Então decide-se que naquele momento não vai ser saudável para esse espírito nascer ali. Então espera-se um tempo, ajuda-se, Existe um conselho, ajuda-se essa família a caminhar mais para o lado que precisa caminhar, para que o ambiente que esse espírito venha a nascer seja propício para o seu desenvolvimento. Então tem essa situação de novo também. Mas é importante que nós entendamos o seguinte, uma vez que haja a morte, porque não existe morte, né? Uma vez que haja o entendimento de que esse espírito não vai nascer naquele momento, não há sofrimento, para esse espírito. O único sofrimento que há é para os pais que estão experienciando essa coisa tão triste. Mas uma vez que a gente se distancia dessa dor carnal e a gente começa a observar dos olhos do ponto de vista espiritual, nós começamos a entender melhor e a sofrer menos. Nós começamos a questionar com amor e pedir, sabe? E se você passou por essa situação, pede para que enquanto você dorme, você ser levado ou levada a um lugar seguro e lá interagir com esse teu futuro filho ou com esse teu quase filho e procurar entender o porquê da perda desse bebê. Entender que não é perda. Entenda o seguinte, de novo, o exemplo da rodoviária. Esse espírito estava na rodoviária esperando pelo ônibus, E chegou lá, o ônibus estava cheio, ou o ônibus estava desconfortável, ou o ônibus estava com o ar-condicionado quebrado, ou o assento disponível não era o assento que esse espírito estava esperando. E o que esse espírito fez? Ele desceu do ônibus, foi no guichê e disse, olha, esse ônibus não está legal, eu vou esperar o próximo. Que hora é o próximo? O próximo é daqui a 1 hora. Ele fala, então você pode trocar minha passagem? E a pessoa atendente fala, posso. Então, troca-se a passagem. E tu vai dizer, tu está tornando algo tão doloroso em algo tão banal. Eu não estou tornando isso em banal, gente, de forma alguma. Seria um desrespeito da minha parte. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista espiritual, provavelmente foi melhor assim. Temporariamente. Lembra que é temporariamente. Eu convido a todas as pessoas que passam por isso a fazer aquela meditação que eu sempre ensino. É à noite, antes de dormir, faça as tuas orações, feche os olhos e diga hoje à noite,
Eu gostaria de ser levado ou levada a um lugar seguro. E nesse lugar seguro eu gostaria de obter mais informações do porquê isso tudo aconteceu com a gente. E eu gostaria de amanhã de manhã me lembrar do porquê. Gente, isso é um direito nosso. É um direito teu receber informações e ter acesso às informações em relação à tua vida aqui na Terra. A gente precisa entender isso. O próprio Mestre Jesus disse, bata e a gente vai abrir, peça e a gente vai atender. Mas às vezes nós temos essa ideia infantil de que se eu pedir é falta de educação, se eu pedir é falta de fé. Gente, não tem nada a ver com falta de fé. Se o Mestre Jesus, se o nosso Mestre, se o nosso governador, ok? Ele mesmo disse que a gente tem que bater, eles vão abrir, que a gente tem que pedir, e eles vão responder. Então isso quer dizer o quê? Que é nosso direito receber acesso a essas informações. Eu sei que muitas vezes as pessoas ensinam, não, se fosse nosso direito, nós saberíamos. Não, ele é o Pai também, Deus quer que a gente faça um esforço. O que faz com que a gente se desenvolva? É trabalho, é correr atrás. Trazer algo para a consciência exige questionamento. Você não traz nada para a consciência sem questionar. Não. Por isso aquela velha máxima, o conhecimento te liberta. O conhecimento te liberta, sabe por quê? Porque ele te livra de crenças antigas. Ele te livra de visões ultrapassadas. Muitas coisas hoje, muitos conhecimentos que nós temos, tanto de igrejas, de religiões, de livros, até mesmo dos centros espíritas, muitas das coisas foram recebidas há quase 200 anos atrás, gente. Gente, em 1950, que é logo ali, a Terra já era outro planeta. Em 1950, nós tínhamos menos de um terço da população que nós temos hoje. Houve muita mudança. A quantidade de luz que nós temos hoje no planeta, em 1950, se olhasse os espíritos que estavam aqui na Terra, havia mais trevas do que luz. Hoje, há mais luz do que trevas. Ok? Hoje, há mais positivo do que negativo. É importante que a gente entenda isso. Então, muitas daquelas doutrinas que são nos ensinadas, que a gente ainda recebe informações, elas são ultrapassadas, elas não eram para o povo que vive hoje em dia, elas eram para o povo que vivia naquela época, e era outro povo. Éramos nós? Sim, éramos nós em outros momentos, mas era uma versão menos desenvolvida nossa. Hoje, eu gosto de dizer que nós estamos na versão 2.0, e aquela época era a versão 1.0. E se você dirige um carro 1.0 depois e você dirige um carro 2.0, tu sabe bem a diferença do que eu estou dizendo. Ou se você está no banco de trás de um carro 1.0 subindo a serra e você vai para o banco de trás de um carro 2.0, tu entende o que eu estou querendo dizer também. E tá tudo bem, gente. Só o que a gente precisa fazer é questionar. A gente precisa desenvolver esse questionamento. Não aquele questionar culposo que eu sempre falo, mas o questionar curioso. Por que será? E entenda, nada disso que te aconteceu foi para te punir. Nada disso que te aconteceu foi porque você seria uma mãe péssima ou um pai péssimo, ou porque Deus quer te... Sabrina, do Projeto Pescar, seja bem-vinda, minha querida. Que bom ter vocês aqui. E nada disso que te aconteceu é porque Deus quer que você sofra. Não, gente, isso é uma bobagem, que as pessoas jamais deveriam ensinar isso, ok? Isso aconteceu, de novo, por algumas questões, e provavelmente algumas das questões é essa que eu te falei. A mais comum hoje em dia, a mais comum é que são espíritos bem mais desenvolvidos do que nós, que se voluntariaram para ajudar os pais a viver aquela experiência. O porquê, eu não sei, mas o porquê você pode saber. Lembra, se você passou por isso, se você está passando por isso, é um direito teu ter essas respostas. Porque quando você tem essas respostas, aí
que a gente consegue transcender com mais poder, transcender a dor. Porque entenda, aconteceu. A questão é como que eu lido com isso, como que você lida com isso. É aí que há o crescimento. Não há crescimento na perda, gente, entenda isso. Não há crescimento na perda, não há crescimento na dor, não há crescimento no sofrimento. O crescimento está no momento que o crescimento está no o que eu faço com a dor, o que eu faço com a perda e o que eu faço com esse sofrimento. É aí que está o crescimento, tá bom? Muitas pessoas podem sofrer muito, podem passar por muitas perdas, por muitas dores e não crescer nada, ao contrário, se tornarem mais amargas, se tornarem mais negativas, gerarem ainda mais sofrimento. Então, de novo, não há sofrimento na dor, não há sofrimento na perda, não há sofrimento na negatividade. Perdão, não há crescimento na dor, não há crescimento na perda, não há crescimento na negatividade. O crescimento há na ação que você faz. O que eu faço com essa dor, o que eu faço com essa perda, como que eu lido com a perda desse bebê, como que eu lido com os meus outros filhos em relação à perda desse bebê, ok? Existem situações extremamente negativas, por exemplo, de que a mãe perdeu esse bebê e completamente esquece os outros filhos. E daqui a pouco, ela perdeu esse bebê exatamente para que ela pudesse focar mais nos outros filhos. E lembra que não perdeu, gente. Tudo isso é temporário, tá? Para que ela pudesse focar mais nos outros filhos. E ao contrário, ela só foca naquilo que ela perdeu. Aí é um exemplo de que não está vendo o crescimento, está vendo somente a dor. E dessa dor, desse sofrimento, não está gerando crescimento. Está fazendo sentido para vocês? Digam aí, eu espero que faça. Recebi uma mensagem aqui dizendo que esse é um assunto muito delicado. É claro que é um assunto muito delicado, é um assunto que traz muita dor, é um assunto muito próximo do meu coração por causa da minha família, mas é um assunto que precisa bastante tempo. Eu estou ouvindo aquilo, tem que falar sobre isso, tem que falar sobre isso. Eu acabei de acordar e pensei, o que eu vou falar? E aí veio aquela vozinha, tu sabe que tu vai falar, tu tem que falar sobre esses bebês, ok? Então, pensa sobre isso. Se você viveu ou está vivendo, conhece alguém que está passando ou passou por essa situação, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, com essa família, porque eu tenho certeza que vai trazer mais alento, como disse a Adri. De novo, gente, isso não é para te castigar, ok? Isso não é porque você fez algo terrível no passado, ou você cometeu um aborto no passado, ou em outra vida, ou esse espírito veio para te punir por algo que você fez no passado. Não existe punição. Existe equalizar o karma, ok? Então, não existe do outro lado uma galera que está organizando a tua destruição. Não, gente. Muito importante isso. A Bernadette disse o seguinte: as pessoas precisam ouvir mesmo que seja delicado ou que doa muito. Obrigado, querida. A Elza disse, perdão. Bom, gente, olha só. Isso foi a Bernadette, perdão. A Elza disse, traz dor sim, mas compreensão e libertação. Isso é incrível. Bom, gente, eu vou repetir mais uma vez. De novo. Vocês ouviram? Não existe nada disso é para te castigar. Entrou uma pergunta. Quando a mãe perde um bebê, pergunta a Michele, ainda na barriga, e depois ela engravida novamente, pode ser o mesmo espírito encarnado de novo? Michele, na grande maioria das vezes é o mesmo espírito. E o que aconteceu, isso é o que eu falei anteriormente. Talvez aquele veículo, o corpo, não estava se desenvolvendo como deveria, e eles acharam melhor esperar um pouco mais, esperar um novo veículo, então há a perda do bebê, ok? Então, como eu falei, é o exemplo da estação rodoviária. Eu perdi esse ônibus, eu vou esperar para o próximo ônibus. Eu diria que 99,9% das vezes
é o mesmo espírito, ok? Porque existe um processo bem longo de preparação para que aquele espírito, de espera, para que aquele veículo esteja disponível, para que aquele espírito entre aqui na Terra. Então, esse espírito, ele não volta para o fim da fila, ok? E vem um outro espírito, não. Ele aguarda o próximo ônibus, ele aguarda o próximo veículo, digamos assim, ok? Respondido? Mais alguma pergunta, gente? Fiquem bem à vontade em fazer suas perguntas, tá? Eu vou ficar mais alguns minutos online, então, se vocês tiverem alguns casos específicos que vocês gostariam de mencionar, ou alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, fiquem bem à vontade, por favor. Enquanto eu dou um tempo para vocês, deixa eu ver se eu tenho mais algumas anotações que eu fiz aqui sobre esse assunto. Aqui. Ok, com relação, eu estou lembrando aqui, com relação ao porquê esses bebês morrem na barriga ou morrem quando recém-nascidos, é que muitas vezes os pais precisam experienciar isso na vida deles, para o próprio desenvolvimento deles e do karma deles. E daí, de novo, aqueles que morrem quando são muito jovens, ok? E nesses casos, geralmente espíritos que são extremamente avançados, ok? Que ocasionalmente vêm para o plano físico. Não necessariamente porque eles precisam fazer aquilo, mas sim para ajudar outras pessoas a equalizar o karma delas. Eles fazem isso para to help them when for some reason the other person's karma will be the benefit. Ok. E eles fazem isso por alguma razão. Eles fazem isso porque para que eles possam ajudar na equalização do karma, de outras pessoas possam se beneficiar com isso, ok? Deixa eu ver mais aqui. Ok. Outra coisa que foi perguntado, será que eles mudam de opinião no último momento? E a resposta que veio é não, porque quando um espírito toma a decisão, ok, eu quero voltar para o plano físico, eles não tomam essa decisão até que eles estejam 100% prontos para fazer isso. Então não existe essa questão dele mudar de ideia na última hora. Entraram algumas perguntas aqui. A Leila perguntou: minha sobrinha nasceu com um problema sério de coração e faleceu com 8 anos. Por que será? Geralmente, Leila, a informação que a gente recebe é que a família precisava experienciar essa situação para o próprio desenvolvimento da família. De novo, na maioria das vezes, entre esses espíritos, eles são desenvolvidos, não precisam mais passar por esse processo, mas eles se voluntariam para passar por isso, para ajudar essa família nesse processo de se tornar mais humana, nesse processo de aprender a lidar com a perda e trazer mais união e tudo mais. Muitas vezes o que acontece é o seguinte: outros espíritos precisam, isso está vindo agora, tá? Outros espíritos precisam encarnar naquela família, a família está uma bagunça, então alguém se voluntaria para vir e causar esse crescimento gigantesco para a família, para que eles voltem para o caminhar que eles haviam programado, para que esses outros espíritos possam então vir e nascer nessa família mais preparada, ok? Ela que tinha que viver somente 8 anos e sofreu com tantas cirurgias. Leila, eu não acho que não tem, a informação que a gente tem é que não tem nada a ver com ela.
ok? Não é o espírito, é a família que precisava desenvolver viver por essas situações. A Luciane disse: oi, bom dia. É mesmo quando o veículo não estaria em condições e a criança nasce em casos de malformações ou problemas genéticos, seria para equalizar um karma naquele núcleo familiar? Sim, Lu, na maioria das vezes é isso. Olha só, se o veículo não estava em condições para o espírito nascer, o espírito não nasceria, não entraria no corpo, ok? Mas uma vez que aconteceu, é porque o veículo estava em condições, sim, ok? Então isso tem a ver com a família. A Rosana disse: mas me diga, quando este bebê sofre o aborto, isso faz parte do processo dele de evolução? Daí é ele mesmo que reencarna? Poderia explicar melhor? Pois o abortado tem seu tempo de refazimento. Não sei se foi clara. Não entendi, Rosana. De novo, mas me diga, quando este bebê sofre o aborto, ok? Isso faz parte do processo dele de evolução? Daí ele mesmo que reencarna? Olha só, Rosana, o espírito, ele não sofre um choque, como muitas vezes nós aprendemos. O espírito sofreu um choque muito grande porque foi rejeitado pela mãe ou foi feito o aborto. Não, o espírito ainda está no mundo espiritual. Ele tem um desenvolvimento, ele não fica indignado ou revoltado, que muitas vezes a gente ouve em alguns centros espíritas que o espírito agora está tentando se vingar da mãe. Não, isso não é mais real, gente, isso não é real. O que acontece, ele simplesmente espera o próximo momento. Então esse aborto nunca é porque o espírito não está preparado, ou a família precisa de mais tempo, ou aquele corpo não estava tendo a formação que ele precisava para viver uma vida saudável. Então ele espera o próximo veículo. É isso que acontece. Eu espero que eu tenha explicado. Eu não estou conseguindo seguir todas as mensagens. Deixa eu abrir o vídeo aqui, gente, só um pouquinho. Aí se eu abrir o vídeo, eu consigo ver todas as mensagens. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Oi, bom dia. Mesmo quando o veículo não está... Eu já falei sobre isso. A Rosane disse: mas me diga, quando o bebê sofre... Eu respondi, Rosane, a tua pergunta. Deixa eu ver a Lari Neves. A Lari Neves disse: minha sobrinha nasceu, viveu 2 meses e faleceu. O corpinho teve má formação. Após 2 anos, minha irmã engravidou novamente. A menina agora é saudável. Tem a possibilidade de ser o mesmo espírito? Existe a possibilidade, Lari? Existe sim, ok? Existe a possibilidade. Provavelmente é. Mas lembrando que, na maioria das vezes, esses bebês que nascem, que morrem quando são pequenininhos, são espíritos que não precisam, que se voluntariaram, porque daqui a pouco o que acontece também é o seguinte: a tua mãe não... A minha sobrinha nasceu, viveu 2 meses. Então, a tua irmã, se é tua sobrinha, né, provavelmente, ou a tua cunhada, a tua irmã, minha irmã, então a tua irmã talvez, naquele momento, não estava tão preparada assim, não estava seguindo o planejamento que ela havia feito no mundo espiritual, e alguém se voluntariou, ok? Um espírito que não precisaria se voluntariou, para que ela houvesse essa perda, para que ela se conscientizasse, então para que viesse o próximo espírito, ok? E encontrasse um caminho mais bem preparado. Faz sentido isso para ti, Lara? Mas nada impede que seja o mesmo espírito. A experiência mostra que provavelmente não era, tá? De nada, Leila. A Rosane disse: Dan, minha amiga já fez várias inseminações e perdeu. Agora ela fez de novo e está em 4 meses e teve de novo ameaça. E os pais estão desesperados. Rosane, existem casos e casos, e agora são gêmeos. Primeiro que o desespero não ajuda, porque esses bebês, esses corpos, esses veículos precisam da ajuda da mãe, ok? Eles se desenvolvem a partir da mãe. Se a mãe está num nível de desespero, ela não está compartilhando de forma saudável, ok?
ela não está ajudando de forma saudável o desenvolvimento desses veículos, dessas crianças. Então ela precisa se acalmar. Ela precisa se acalmar, ela precisa pedir ajuda, ela precisa conversar com psicólogos, não tomar medicamentos fortes, porque eles não ajudam de novo, porque esses corpos precisam de um veículo saudável para se desenvolver, ok? Então ela precisa entender isso. Claro que é mais fácil falar do que fazer. Eu vou ler mais uma vez e vou conectar com a tua pergunta, da Rosane. Minha amiga já fez várias inseminações e perdeu. Agora ela fez de novo e está em 4 meses e teve de novo ameaça. Os pais estão desesperados e agora são gêmeos. Rosane, essa tua amiga precisa entender o seguinte, que nada disso acontece simplesmente porque sem razão. Então, todo esse sofrimento, ele é necessário para o desenvolvimento dessa família. De novo, ele não é necessário para esses espíritos que estão lá. Ele é necessário para os espíritos que estão aqui. Então, esses espíritos que estavam lá, que nunca receberam, que nunca chegaram a acoplar 100% num corpo, não estão indignados, não estão tristes, não estão chateados ou chorando porque eles não conseguiram. Não, eles estão simplesmente esperando o próximo ônibus, o exemplo que eu dei, ok? E talvez seja eles, talvez não seja eles, mas eles estão lá aguardando. Quando a mãe entende isso, ela começa a viver com menos culpa. Então é importante que ela entenda isso. Existe a possibilidade agora de dar certo? Espera-se que sim. O que ela poderia fazer, por exemplo, e que seria muito legal, é conversar com esses espíritos, com os gêmeos, sabe? Antes de dormir, fazer as suas meditações e pedir para que ela possa ser levada a um lugar seguro e conversar com esses bebês, que não são bebês, né, gente? São espíritos adultos. E conversar com eles e perguntar para eles o que ela pode fazer para que esse processo aconteça. Por quê? Porque eles também querem vir. Porque se eles estão na fila para vir, é porque eles querem vir. Eles não ficam tristes porque perderam o ônibus, eles entendem o propósito por trás disso, mas eles querem vir. Então, ela pode perguntar, o que eu poderia fazer, ok? Para garantir que vocês venham. Diz para mim, mostra para mim, me ajuda. Eu tenho certeza que eles irão ajudar e vão conversar com ela. Eu faria isso, tá? A Elza disse, e as crianças que nascem, e muitas são jogadas até em lixo logo após o nascimento. Elza, isso não é uma escolha das crianças, isso é uma escolha dos pais, ok? E aí é que está o livre-arbítrio. Lembra, ninguém vem para a Terra para equalizar karma com a ideia de pagar pecado, ok? Eu não acredito que eles lá no mundo espiritual colocaram no planejamento que aquela criança seria jogada na lata de lixo porque ela iria se desenvolver a partir daquilo. Lembra? Não é assim que o karma funciona, tá, gente? Isso talvez não tenha nada a ver com o karma daquela criança e tenha tudo a ver com as escolhas daqueles pais. Foi feito um planejamento, ok? Mas quando a gente chega aqui, a gente esquece esse planejamento, daqui a pouco a gente vai por aqui. E quando a gente vai por aqui, a gente faz escolhas negativas e muitas vezes é as escolhas desses pais, ok? A Miriam disse, eu quase perdi minha filha quando ela tinha 15 anos. Foram 1 ano e 4 meses até o transplante. Foi o período em que a dor mais me ensinou a praticar o perdão e a gratidão. Olha, tá vendo? Nós sempre não, mas o objetivo por trás dessas coisas tão dolorosas é que haja um crescimento. Não faz sentido a dor, não faz sentido o sofrimento, não faz sentido, a não ser que haja um crescimento a partir deles. A Rosana disse, sim, obrigado, vale outras lives sobre o assunto. Vale sim, gente. Vocês me enviando
Vocês me enviando perguntas, gente, as perguntas me instigam a procurar as respostas, tá? Entendi, diz a Lari. Ok, que bom. E a Leila diz, nossa, quanto amor desses espíritos. Muito amor mesmo. A Rosana disse, Dan, há casos em que um aborto é necessário que aconteça, porque faz parte do processo de evolução daquele espírito devido a alguma anomalia ou má formação física. E aí a sua próxima encarnação já está saudável. Que você procede sobre isso? Eu acho que nenhum aborto, ok? De novo, isso não tem nada a ver, essa informação que eu tenho, tá, Rosana? Não tem nada a ver com o processo de evolução do espírito, ok? Isso não tem nada a ver. Se o espírito, ok, estava pronto para, se ele não estivesse pronto para receber um corpo, ele não receberia um corpo. Vamos entender esse processo. Existe uma lista, existe uma espera muito grande por esse veículo. Uma vez que se decide que aquele espírito não está pronto, ele não vai ganhar a senha, ok, para entrar na fila para receber aquele veículo. Tá entendendo, Rosana? Então, não tem nada a ver com o processo de desenvolvimento do espírito. Eu repito, se você percebe que esse espírito não está pronto, ele não vai se voluntariar. Ou ele não vai, ele pode se voluntariar se ele for um espírito muito teimoso, mas o conselho que existe no céu, o conselho vai dizer, não, você não está pronto, você precisa esperar. E ele vai esperar. Então, se ele recebeu a possibilidade, a oportunidade de vir à Terra, receber esse corpo, entrar na rodoviária, digamos assim, é porque ele estava pronto, tá bom? Então, de novo, não tem nada a ver com o espírito, tem a ver com as pessoas envolvidas no processo e a equalização do karma delas. Eu respondi, Rosana. A Tamila disse, mas eu concordo com o que a Rosana Toledo disse. Maravilha. Gente, eu não estou aqui, eu estou aqui apenas para, algumas vezes pode fazer parte da evolução do espírito também. Não, Tamila, não faz parte, minha querida. Porque se esse espírito não estivesse pronto para receber um corpo, ele não seria desperdiçado, ok? Não há aquele veículo. Mas eu não estou aqui, gente, para discutir isso. Eu estou aqui apenas para compartilhar essas informações que eu tenho acesso, ok? E vocês fazem o que vocês querem com isso. Eu preciso encerrar, já faz 1 hora e pouca que eu estou aqui. Hoje eu tenho uma festa aqui em casa para mais de 30 pessoas. Eu tenho que arrumar a casa, limpar a casa, preparar tudo que é a festa do meu aniversário, tá bom? Se vocês me enviarem perguntas, por favor, é um prazer para mim poder conversar. Eu estou me preparando porque na próxima semana eu começo a fazer o meu curso lá em Arkansas, que há tanto tempo eu estou esperando. Essas informações eu tenho recebido de todos os questionamentos que eu tenho feito, de toda a preparação. Obrigado, Tamila, vai ser muito legal, estou muito empolgado. Essas informações, gente, eu tenho recebido de tanto questionamento que eu tenho feito, de tantas meditações, de tantas coisas que eu tenho estudado, e as informações estão soltando do meu inconsciente de uma forma muito linda. Eu tenho pedido por isso. Vocês que me acompanham aqui no Despertando para a Vida sabem que eu tenho... Olá, Auri, tudo bom? Que eu tenho pedido por isso. Isso tem acontecido, gente. Então, quando a gente pede, a gente recebe. E eu estou me preparando porque na próxima semana eu começo a fazer o meu curso. E esse curso vai ser muito transformador. Talvez, ok, eu tenha que parar com as lives por 1 semana enquanto eu estiver estudando. Mas eu não tenho certeza ainda, tá bom? Eu aviso vocês. Amanhã tem mais. Mandem suas perguntas, mandem os seus assuntos. Se você gostaria que eu entrasse mais a fundo em algumas dessas questões, escreve aqui nos comentários e eu vou entrar, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus. Esse é o 2º vídeo da série O Caminho de Volta para Casa. Amanhã nós temos o 3º vídeo. Qual vai ser o assunto amanhã? Eu ainda não sei. Então,
você pode me enviar a pergunta, você pode me enviar o assunto e quem sabe vai ser esse, tá bom, gente? Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, que bom que a gente está aqui compartilhando essas informações. E se você quer saber como que vai ser a festa do meu aniversário hoje e ver toda a preparação do que eu estou fazendo, do que a gente está arrumando, quem vem, quem não vem, como é que vai ser, vai lá no meu Instagram, ok? Que eu estou fazendo e vou começar a fazer stories agora de toda a preparação, beleza? Um beijo enorme, gente. Fiquem com Deus e nós nos vemos amanhã. Se você está assistindo a gravação pelo YouTube e você quer entrar no grupo, aqui embaixo na descrição eu vou colocar. Tudo bem? Maravilha então, gente. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.